Graça e paz, Igreja do Senhor. É um momento de muita alegria estar aqui com vocês. A primeira vez ministrando a mensagem do Senhor via live. Mais um domingo, mais um dia do Senhor. Não da forma como gostaríamos que todos estivessem presentes, cultuando da forma como sempre cultuamos, juntamente com os irmãos, participando da Santa Comunhão, tendo comunhão com os outros. Mas aprove ao Senhor, dentro da sua soberania, que fosse dessa forma. Quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no capítulo 13 de João. Hoje estaremos falando acerca do lava-pés. Essa série de João, que a outra vez também, muitas das vezes conversando com os irmãos, eu já falava, essa série tem enchido o meu coração, creio que o coração de todo mundo. Todos os sermões têm sido, nós temos visto a graça e o poder de Deus através da ministração da Sagrada Escritura. E essa série, assim como também uma outra série que eu guardo no meu coração, que é a de 1 João também, do mesmo autor, essa série eu creio que tem abençoado vidas, creio que essa série tem servido de bênção para cada um de nós, para que a gente possa ser mais parecidos e semelhantes com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sem mais, então, delongas, vamos estar lendo o texto sagrado, João 13, a partir do verso 1 até o verso 38, certo? Você pegue sua Bíblia em casa, as famílias reunidas, provavelmente já estará ali também no TP ali, e acompanhe juntamente comigo a palavra do Senhor. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto aos mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi.
mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros e sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir. Agora mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Meus irmãos, este capítulo de João 13 até João 17 é como se fosse uma mensagem de despedida de Jesus para os seus discípulos, culminando em sua oração intercessora por eles e por nós. Outras mensagens de despedidas nas Escrituras foram feitas por Moisés, em Deuteronômios 31 e 33, Josué 23, 24, e Paulo em Atos 20. Mas essa mensagem de despedida de Jesus, ela era diferente. Aqui, Jesus acrescentou uma aplicação prática de sua mensagem, quando Jesus lavou os pés de seus discípulos. Foi uma lição que eles jamais esqueceriam. Nesse capítulo, vemos Jesus em 4 relacionamentos. Primeiro, o seu relacionamento com seu Pai Celestial, que nós vamos ver isso em João 13, do verso 1 ao verso 5. O segundo relacionamento é com Simão Pedro, no verso 6 ao verso 11. Com todos os demais discípulos, do verso 12 ao verso 17. E com Judas, o traidor, do verso 18 até o verso 35. Em cada uma dessas sessões do Evangelho de João,
podemos descobrir uma mensagem especial também, uma verdade espiritual para nos ajudar em nossa vida cristã. Vamos então começar. A primeira mensagem e o primeiro relacionamento que nós aprendemos aqui é a questão da humildade e o relacionamento de Jesus e o Pai, que se encontra no verso 1 ao verso 5. A sessão de abertura prepara o caminho para a compreensão do verdadeiro significado do lava-pés. Observe a consciência profunda que Jesus tinha sobre a hora que havia chegado, no verso 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que era chegada a sua hora. Mais do que qualquer outro evangelista, João ressaltou como Jesus viveu dentro de um cronograma divino e fez a vontade do Pai. Jesus viveu dentro do tempo estimado pelo Pai. Jesus viveu dentro do cronograma que o Pai preparou. No capítulo 2, no versículo 4, Jesus disse que ainda não era chegada a hora dele. No capítulo 7, verso 30, porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, no versículo 20, porque não era ainda chegada a sua hora. Capítulo 12, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No capítulo 13, verso 1, como lemos agora, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. No capítulo 17, no verso 1, Pai, é chegada a hora. O primeiro ponto e o primeiro relacionamento que vemos e a primeira verdade espiritual que a gente pode tirar do texto se encontra na primeira perícope do versículo 1 ao versículo 5, é a humildade. Jesus nos apresenta aqui a humildade e o seu relacionamento entre o Pai Celeste. A sessão de abertura prepara o caminho para a compreensão do verdadeiro significado do lava-pés. Observe a consciência profunda que Jesus tem sobre a chegada à hora, que é no verso 1. Jesus sabia que era chegada a sua hora. Mais do que qualquer evangelista, João ressaltou isso. João ressalta que Jesus viveu dentro de um cronograma divino e fez a vontade do Pai. Como eu falava antes, repito, no capítulo 2, no versículo 4, Jesus fala que ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 7, no versículo 30, porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8, verso 20, porque não era ainda chegada a sua hora. No capítulo 12, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No capítulo 13, como lemos agora, no verso 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E no capítulo 17, versículo 1, Pai, é chegada a hora. Essa hora é determinada por Deus e era a hora em que Cristo seria glorificado por meio de sua morte, ressurreição e ascensão. Do ponto de vista humano, significava sofrimento, significava dor. Mas do ponto de vista divino, significava glória. Ninguém poderia prender Jesus, muito menos matá-lo, até que fosse chegada a sua hora, por meio da vontade do Pai. Ninguém poderia encostar em Jesus se não fosse pela vontade de Deus, se não fosse pelo momento de Deus, se não fosse pelo tempo de Deus. E Jesus, mais do que ninguém, viveu acerca do tempo e da vontade do Senhor. O seu relacionamento com o Pai era de obediência. O Senhor obedecia ao tempo e o cronograma de seu Pai. A extensão do seu amor pelo seu próprio povo, nós vamos ver também ainda no verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto pressupõe a forma que Jesus revela o seu amor persistente pelos seus, está na cruz e no ato de amor humilde. O lava-pés, que antecipa a cruz. Nosso Senhor mais tarde explicaria de forma mais clara com que propósito que lavou os pés de seus discípulos. Mas antes ele declara
que nesse sinal visível, que seu amor era sólido, seu amor era eterno e que nem a morte poderia apagar tal amor. Ele os amou com amor repleto de boa vontade, quando se deu a sua vida por eles, a sua vida através da redenção deles. Aqueles a quem Cristo ama, Ele ama até o fim. Ele é constante no seu amor para com o seu povo. Ele descansará no amor de seu povo. Ele ama com amor eterno. Eterno em suas consequências. Nada pode separar um crente do amor de Cristo. Ele ama os seus. A palavra grega aqui é eistelos, até a perfeição. Jesus, ele aperfeiçoa os seus, aquele a quem lhes diz respeito. E ele também levará até aquele mundo onde o amor é perfeito. O Senhor amou os seus até o fim. Jesus amou de forma perfeita e Ele nos aperfeiçoa até um dia que Ele nos levará consigo, até um dia onde Ele nos levará até o amor perfeito, esse lugar onde o amor é perfeito. Jesus amou os seus até o fim. Nós vemos nisso, nesse versículo, a extensão do seu amor. No verso 2, nós vemos aqui a atividade do diabo contra Cristo por intermédio de Judas. Vamos ler ali. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. A ideia que João traz aqui no texto não é de que Judas não tinha responsabilidade, pois um coração excitado por Satanás, ele na verdade quer aquilo que o demônio quer. Judas queria aquilo que o diabo queria. Judas e o diabo agora estão numa conspiração do mal para levar Jesus até a cruz. E essa conspiração toma corpo nos versículos 18, no versículo 19, no versículo 21 até o 30 e no capítulo 18. O fato de Judas trair um mestre tão bom, trair por tão pouco e sob nenhuma provocação. Jesus não provocou Judas. Muito pelo contrário, a gente vai ver que Jesus lavou os pés de Judas. Era uma inimizade tão clara da parte de Judas contra Deus, que só podia ser mesmo forjada através de Satanás, pelo próprio diabo. O diabo achou que com isso, através desse ato de traição, ele abalaria, arruinaria o reino do Senhor. Mas o fato é que com essa atitude, o seu próprio reino foi arruinado. Continuamos. No verso 13, no versículo 3, a certeza quanto à sua origem divina e destino de sua obra. Vamos ler ali. Sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Aqui nesse texto nos são dito coisas gloriosas a respeito de Cristo como nosso mediador. Primeiro aqui, que eu quero ressaltar com vocês, era que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Deus havia dado a ele a dignidade de tudo e poder sobre tudo, como possuidor do céu, possuidor da terra, de acordo com seus propósitos de sua missão. O acerto e a conciliação de todas as questões estavam em suas mãos como um grande juiz, como um grande árbitro, e as administrações do reino de Deus entre os homens, em todos os seus aspectos, foram confiadas a Cristo, foram confiadas a Jesus, de forma que todas as ações, tanto de autoridade quanto de julgamento, passavam pelas mãos de nosso Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai confiou a Jesus, porque Ele era o herdeiro de tudo. Segunda coisa que eu quero ressaltar nesse versículo é que Ele veio de Deus. Isso implica aqui que Jesus estava no princípio com Deus, tinha existência e glória, e não apenas que nascesse este mundo, mas antes que o próprio mundo fosse criado, antes mesmo que o próprio
tempo, antes mesmo que todas as coisas existissem, Cristo já existia. E quando ele veio ao mundo, ele veio como embaixador de Deus, comissionado pelo Pai. Ele veio como Deus, como Filho de Deus, enviado por Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento os profetas eles eram levantados e usados por Deus. Mas aqui, Cristo, ele veio diretamente de Deus. Cristo veio diretamente do Pai. Terceira coisa que a gente pode destacar nesse versículo é que ele ia para Deus. Ele ia para ser glorificado com Deus e com a mesma glória que Deus tinha, que Deus Pai tinha. A glória que ele tinha com Deus desde a eternidade, desde o princípio dos tempos. O quarto ponto que a gente pode destacar é que ele sabia de tudo isso. Ele tinha uma visão completa de todas as honras e de sua condição elevada. Mesmo assim, ele se humilhou de tal forma. Jesus sabia que o Pai lhe havia enviado e tinha dado todas as coisas em suas mãos. Jesus sabia quem era, da onde vinha, para onde ia. E que ele possuía e se encontrava inteiramente no controle da situação. É comum que nós, os homens, a gente se encontre aflito, num estado de agitação e temor, quando nós estamos de cara a cara com a morte, prestes a se encontrar com a morte. Mas João deixa claro que esse tipo de agitação não se encontrava no nosso Salvador. Porque ainda que ele estivesse prestes a ser traído, ele sabia que seria traído. Ele sabia que o Pai havia lhe dado todas as coisas em suas mãos. Cristo, diferentemente de nós, diferentemente de mim, diferentemente dos apóstolos, diferentemente de ti, Cristo, ele enfrentou a morte, não como uma vítima impotente, e sim como todo-poderoso Filho de Deus. O que Jesus sabia, ele contribuiu também para o que ele fez. Vamos ler comigo o versículo 4 e o versículo 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com toalha com quem estava cingindo. Os discípulos, eles deveriam ter ficado estarrecidos quando viram o mestre se levantando da mesa onde eles estavam ceando e colocar de lado o seu manto e se envolver numa toalha. Tomar uma bacia de água e começar a lavar os pés deles. Qualquer um de nós aqui, imagine os nossos irmãos da nossa igreja, o nosso pastor, os obreiros, simplesmente ele se levantar de onde está e começar a querer lavar os nossos pés. Qual seria a nossa reação? Nós, de certa forma, já acharíamos talvez estranho. Eles ainda tinham uma questão cultural, que isso era uma tarefa humilhante. Imagine vocês, o Criador do mundo, o Salvador, o Mestre, o Senhor, se levantando, pegando toalha, uma bacia e querer lavar os pés deles. Eles ficaram perplexos, eles ficaram estarrecidos. Isso era uma tarefa humilhante. Nem os servos judeus lavavam os pés dos seus senhores. Às vezes os escravos gentios é que faziam esse tipo de serviço. A relutância dos discípulos aqui de Jesus era no mínimo compreensível. O choque que sofreram quando ele se ofereceu para lavar os seus pés. Aqui, Jesus, ele inverte as funções normais. Seu ato de humildade é tão desnecessário, Jesus não precisava fazer isso, quanto atordoante. E é ao mesmo tempo uma demonstração. Jesus ao fazer isso, a lavar os pés dos discípulos, esse fato era uma demonstração de amor, como vemos no verso 1, um símbolo de purificação salvadora, como a gente vai ver do verso 6 ao verso 9, e um modelo de conduta cristã.
Somente nesse ato, Jesus mostra essas 3 coisas. Jesus tirou sua capa, ele se enrolou numa toalha, e adotando assim as roupas, as vestes de um criado doméstico, vestes que eram desprezadas tanto em círculos judaicos quanto gentios. Assim, Cristo começou a lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando dessa forma a sua declaração, que encontramos em Lucas 22 e 27. Eu estou entre vocês como quem serve. Aquele que, embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. O Pai, Deus Pai, depositou todas as coisas na mão do Filho. Deus Pai deu todo o poder para o Filho. No entanto, Jesus, ele pegou uma toalha e uma bacia. Jesus era o soberano. No entanto, ele assumiu o lugar de servo. Tinha todas as coisas em suas mãos. No entanto, o nosso Senhor, ele pegou uma toalha. Ele era Senhor e Mestre. No entanto, ele serviu os seus seguidores. Meus irmãos, assim como os discípulos naquela noite, aqui nós precisamos encarecidamente de uma lição sobre humildade. Humildade não é pensar em si como alguém inferior. Humildade não tem nada relacionado à pobreza. Nós podemos encontrar facilmente pobres arrogantes. A verdadeira humildade é esquecer-se de si mesmo. A verdadeira humildade se envolve do nosso relacionamento com Deus, com o Pai. Se o nosso desejo é conhecer e fazer a vontade do Pai, para que possamos glorificar o seu nome, o seu santo nome, experimentar a alegria de seguir a Cristo e ser o exemplo de Cristo e servir uns aos outros. Num momento onde a gente vê que muitas pessoas querem ser servidas, nós precisamos aprender com Cristo a servir uns aos outros, a demonstrar amor servindo os nossos próximos. Segundo perícope, nós vemos uma lição sobre santidade e o relacionamento de Jesus e Pedro, do verso 6 até o verso 11. O verso 6 nos mostra um Pedro um tanto quanto confuso e apreensível. Ao ler sobre a vida de Cristo, ao ler os evangelhos, é impossível nós não notarmos que em várias ocasiões Pedro falou de forma impulsiva, de forma ignorante e precisou ser repreendido por Jesus. Ele se opôs à ideia de Cristo se entregar na cruz. Você pode ler isso em Mateus 16, do verso 21 ao verso 23. Ele tentou também interferir nos acontecimentos, na transfiguração. Mateus 17, do verso 1 até o verso 8, declarou a fé dos discípulos, no capítulo 6 de João, ao 66, ao 71, sem saber que um deles era o traidor. Então Pedro sempre foi muito impulsivo, ele não estava entendendo o que o Senhor estava a fazer. No versículo 7, Jesus responde a Pedro: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Pedro não entendeu o que Jesus estava fazendo. No versículo 6, quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus deu essa resposta a ele, de que o que ele estava fazendo, ele não estava para compreender agora, mas ia entender depois.
Com essas palavras, nós também somos instruídos que devemos simplesmente obedecer a Cristo, mesmo quando nós não entendemos ou não percebemos a razão por que Ele quer que façamos tais coisas, isso ou aquilo. Portanto, o homem que se recusa a obedecer uma ordem divina, só porque ele não entende a razão para que a mesma seja feita, esse homem é extremamente arrogante. Esta demonstração também tem um significado ainda mais extenso, que nós não devemos levar a mal, sermos ignorantes acerca do que Deus está mandando nós fazer. Tem ordenanças que Deus nos dá que nós talvez não entenderemos. Coisas que Deus deseja que nos estejam ocultas por algum momento. Pois esse gênero de ignorância é mais sábio do que qualquer gênero de conhecimento, quanto permitimos que Deus seja mais sábio que nós. Aprendemos então que não se deve questionar a vontade de Deus ou a obra do Senhor e nem tentar mudar aquilo que Deus nos manda. Deus sabe o que faz. O Senhor sabe o que faz. Pedro não entendeu o que Jesus estava ensinando, mas em vez de esperar por uma explicação, agiu de forma impulsiva e tentou dizer a Jesus o que ele devia fazer. A negativa em João 13:8 é veemente. Vamos ler ali. Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Aqui no versículo 8, é uma negativa de Pedro de forma veemente. De acordo com o estudioso Kenneth West, a declaração de Pedro pode ser traduzida por "de maneira alguma, de forma alguma, o Senhor me lavará os pés." Nunca. Pedro falava sério. Pedro foi taxativo. Pedro erra de forma grave ao ser corrigido por Jesus e não ceder. O reformador de Genebra vai dizer que é comum que a ignorância seja seguida pela obstinação. Pedro, ao tentar reverenciar Jesus, ao se recusar que Jesus lavasse seus pés, ao mesmo tempo desrespeita e desobedece à ordem do Salvador. Todo o seu desejo de demonstrar reverência, respeito por Jesus, perde a sua graciosidade. Aqui aprendemos que a melhor forma de reverência ao Senhor é aprovar e abraçar tudo quanto procede de Deus. Não há forma melhor de nós honrarmos o santo nome de Deus, que nós possamos santificar o nome de Deus em nós, senão por meio de obediência a Ele. Enquanto o homem não renunciar à sua liberdade de julgar as obras de Deus, todos os seus esforços para que possa honrar o seu nome será em vão. O orgulho sempre se esconderá sobre a máscara da humildade. Jesus fala: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." O termo aqui, lavar, no versículo 8, é traduzido por lavar em João 3, no 13, versículo 5, no versículo 6, no 8, 12 e 14, é nipto. A palavra grega, ela significa lavar uma parte do corpo. O termo traduzido em banhar, que a gente vai ler em João, no versículo 10 desse mesmo capítulo, por sua vez, é lu, e ela quer dizer lavar-se por inteiro. Trata-se de uma distinção importante, pois Jesus estava tentando ensinar a seus discípulos a importância de andar em santidade. Quando um pecador crê no Salvador, ele é banhado por inteiro e seus pecados são removidos e esquecidos. Também todos os seus pecados e das iniquidades jamais me lembrarei. Todavia, à medida que o cristão caminha neste mundo, é fácil de se contaminar. Quando isso acontece, ele não precisa se banhar por inteiro novamente, mas apenas lavar aquela impureza. Deus prometeu que quando confessássemos os nossos pecados, Ele nos purificaria. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas por que é tão importante manter os nossos pés limpos?
Se estamos contaminados, não é possível ter comunhão com o Senhor. Como Jesus fala, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nenhuma pessoa pode ter parte com Jesus, a menos que o Cordeiro de Deus tenha tirado o pecado dela, ou seja, tenha lavado essa pessoa. O termo aqui traduzido por parte é meros, e tem o sentido de participação ou porção em algo. A noção de ter parte em algo é geralmente usada no que diz respeito à herança. E no pensamento judaico, se pode referir a isso uma participação nas bênçãos escatológicas, como a gente pode ler em Apocalipse 20, no verso 6. Essa palavra está muitas vezes ligada a pertencer a Jesus Cristo ou ao povo de Deus. Quando Deus nos lava por inteiro na salvação, Ele realiza a nossa união com Cristo. Uma vez consumado esse relacionamento, não pode ser alterado. O verbo lavar em João 13:10 se encontra no tempo perfeito, mostrando que se trata de algo resolvido de uma vez por todas. Deus nos salvou uma vez por todas. Entretanto, nossa comunhão com Cristo depende de mantermos incontaminados com esse mundo. Quando permitimos que os pecados não confessados permaneçam em nossa vida, nós colocamos obstáculos em nossa caminhada com Cristo. Precisamos então que nossos pés sejam lavados. Precisamos ser purificados pelo Senhor. Essa verdade aqui cristã, ela é ilustrada pelo sacerdócio do Antigo Testamento. Em sua consagração, o sacerdote ele era banhado por inteiro. Você pode ler isso em Êxodo 29, versículo 4. Um ritual que era realizado uma vez só. No entanto, era normal que no dia a dia ele viesse se contaminar enquanto exercia seu ministério diário. De modo que eles precisavam lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava no átrio. Você pode ler isso em Êxodo 30, no versículo 18 ao versículo 21. Só então poderia entrar no santuário para cuidar das lâmpadas, comer o pão da proposição e queimar o incenso. O Senhor nos purifica pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Cristo, ou seja, por sua obra na cruz, e pela aplicação de sua palavra em nossa vida. A água da palavra pode manter nossa mente e nosso coração puros, de modo a evitarmos a contaminação deste mundo. Mas se pecarmos, temos um advogado na glória, que ouve nossas orações de confissão e nos perdoa. Cristo nos lava quando remove de nós os nossos desejos perversos, os nossos desejos pecaminosos de nossa carne. No versículo 9, nós vemos uma resposta exagerada de Pedro. Pedro sai de um extremo para o outro. Vemos ali, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Pedro sai de um extremo para o outro e ele descarta a sua oposição e se rende, mas ele quer ser limpo por completo. Ele não entendeu o sentido da purificação de Jesus. Aqui ele também erra pela precipitação de ter tratado como algo de nenhum valor o benefício que ele já havia recebido. Pedro erra, pois ele fala como se se ele não tivesse obtido perdão pelos seus pecados ou nenhuma santificação vinda do Espírito Santo. Quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto mais está todo limpo. No versículo 10, Jesus diz aqui que os crentes estão totalmente limpos. Não que eles deixarão de ter uma natureza pecaminosa, porque estão limpos em sua parte principal. Quando o pecado não é... Aqui Jesus está falando que estão todos limpos, é quando o pecado ele não é mais o poder governante, e sim a justiça de Deus que mantém a superioridade no cristão. Os discípulos já haviam recebido o perdão de seus pecados, a purificação espiritual de Jesus, mas assim como um viajante ele precisa de regular lavagem aos pés, do mesmo modo os crentes devem levar uma vida de arrependimento. Nós devemos levar uma vida de contrição, uma vida de fé no caminhar do dia a dia da nossa fé. Nós precisamos do lavar purificador de Cristo diariamente. Nós precisamos levar uma vida de arrependimento.
As palavras no verso 10, elas sugerem que os lava-pés foi mais do que um exemplo. Foi o meio pelo qual os discípulos puderam participar da humilhação do seu Senhor. A primeira aplicação do lava-pés é a purificação. Agora também ela é associada a um exemplo de serviço humilde. O ato da expiação não precisava ser repetido. O terceiro mensagem que nós aprendemos aqui, e o relacionamento também, é que a bem-aventurança e o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, no versículo 12 ao versículo 17. A chave dessa passagem, dessa perícope, está em João 13:17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. A felicidade é o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. A felicidade é o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. Quando servimos aos outros de forma humilde, andamos nos seus caminhos de santidade e obedecemos às suas ordens, então a gente desfrutará da verdadeira felicidade. Jesus perguntou aos seus discípulos se eles haviam entendido o seu gesto, o que era pouco provável. Então ele explicou e deu uma lição sobre serviço e humildade, e um exemplo a ser seguido. Se aquele que é mestre e senhor de todos deu exemplo, então que seja seguido por todos os santos, para que ninguém tenha má vontade em servir os seus irmãos e semelhantes. Se Jesus, que era Senhor e Mestre, Ele serviu, muito mais nós devemos ter boa vontade em servir os nossos irmãos. Muito mais nós devemos ter boa vontade em servir os nossos semelhantes. Por mais inferior ou humilhante que seja esse serviço. A razão que muitos desprezam o amor aos irmãos é por se acharem, se imaginarem ser maior que os outros. Onde não há amor fraternal, não existe sujeição ou assistência ao próximo. O orgulho nos impede de manter aquela igualdade que deve existir entre nós. Cristo, porém, que é exaltado muito acima de todos, ele se rebaixa, a fim de que o orgulho do homem seja humilhado. Meus irmãos, um amigo meu, Michael, ele já dizia: servir não é um fardo. Servir deve ser enxergado como um privilégio. Servir a igreja, servir os nossos irmãos. Eu te convido a refletir nessa manhã. Aonde que você pode servir mais? Você tem servido a sua família? Você tem servido ao seu bairro, a sua rua, a sua igreja? Você tem servido? A triste realidade é que nós vemos que dentro da igreja, principalmente, nós vemos que é sempre os mesmos. É sempre os mesmos que estão dispostos a ajudar. É sempre os mesmos que se colocam à disposição. É sempre os mesmos. Jesus nos dá o exemplo de que nós devemos servir uns aos outros. Nesse período de quarentena, como você tem feito para servir o seu irmão? Aquele irmão talvez que esteja precisando de alguma coisa, está passando por alguma necessidade. Os idosos de nossa igreja. Como você tem servido? Isso incomoda você? Isso incomoda você? O fato de que talvez você não esteja servindo, não esteja exercendo
o ato de servir como Jesus? Isso não te incomoda? Isso não te chateia? Isso não te faz chorar? Sabendo que aquele que é Deus e tinha todas as coisas em suas mãos, ele serviu os seus discípulos. Jesus considerava servir uns aos outros com humildade um ato de honra. A palavra servo no verso 16. Vamos ler o verso 16. O verso 16 fala: em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês não sabem estas coisas, leu até o verso 16. A palavra servo, no verso 16, traduz o termo grego para escravo. Alguém que não tinha direitos na casa do seu senhor. Uma vez que a palavra enviado é o termo grego para apóstolo. Aqui, ela é um lembrete das obrigações atribuídas aos apóstolos. Jesus escolheu para proclamar a sua mensagem. Essas palavras eram acompanhadas do seu contexto de necessidade de humildade. Mais tarde deveriam ser removidos de qualquer ideia de privilégio do ofício dos apóstolos. Eles deveriam ter o entendimento que eles deveriam perder qualquer senso de privilégio, mas que eles deveriam servir. No versículo 17, vemos que não basta somente saber a verdade, devemos colocar em prática. Muitas vezes nós temos a teologia em nossa cabeça, mas ela não desce ao nosso coração. O conhecimento sem prática não encontra aprovação nenhuma na parte dos ensinamentos de Jesus. Podemos aprender com isso que enquanto uma pessoa não aprender a se dedicar aos seus irmãos, ela não conhece ao Senhor. Uma pessoa que não se dedica aos irmãos, que não se dedica ao seu próximo, uma pessoa que está sempre colocando desculpa, empecilho para servir, ela não conhece Cristo como seu mestre. É importante manter essas lições na ordem correta: humildade, santidade e felicidade. Se sujeitar ao Pai é manter uma vida pura e servir uns aos outros. Essa é a fórmula de Deus para a verdadeira alegria espiritual. Em quarto lugar, a gente aprende aqui também a lição de hipocrisia e relacionamento de Jesus e Judas. Versículo 18 até o verso 35. Aqui uma sombra cobre a cena quando Jesus trata com Judas, o traidor. Irmãos, é importante nós observarmos que em momento algum Judas foi um cristão verdadeiro. Em momento algum. Antes ele foi um hipócrita que nunca creu em Jesus. Você pode ler isso no capítulo 6, do verso 64 a 71. Ele não foi banhado por inteiro, aqui mesmo nesse capítulo, do verso 10 ao verso 11, e que ele não estava entre aqueles que o pai havia escolhido para entregar ao filho. Uma pessoa ela pode chegar muito perto da salvação e ainda assim se perder para sempre. Foi o caso de Judas. Ele andou com Jesus, mas nunca creu em Jesus. Judas, ele era o tesoureiro do grupo. A gente viu isso semana passada. Nosso pastor Alexandre pregou o capítulo 12. E sem nenhuma dúvida, os outros discípulos tinham uma consideração considerável por ele. Jesus, nesse momento, ele estava preocupado com duas coisas: em cumprir a palavra de Deus e exaltar a glória de Deus. A gente vai ver depois nos versos 31 a 35. No verso 18, você pode observar que Jesus conhecia o caráter de Judas quando o escolheu. Aquele que come do meu pão. Aqui, compartilhar uma refeição era um sinal de uma amizade muito próxima. Trair tal amizade era algo abominável. Ele continua: levantou contra mim o seu calcanhar, ato de maldade ou traição.
O texto que Jesus cita, que é do Salmo 41, do verso 9, que diz: até meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi, quando escreveu esse salmo, provavelmente estivesse se referindo ao seu conselheiro, Aitofel, que traiu e colaborou com a rebelião de Absalão. Você pode ver isso em 2 Samuel 15, no capítulo 15 até o capítulo 17. No verso 19, vocês creiam que eu sou. Jesus aqui prediz a sua traição, o que confirma a sua onisciência divina. Jesus permanece totalmente no controle e não como uma vítima passiva do destino. Jesus, ele estava totalmente no controle de todas as coisas. Jesus sabia desde o princípio o que Judas faria contra ele. Mas de modo algum ele forçou isso. Judas teve acesso aos mesmos privilégios espirituais que os outros discípulos. E, no entanto, não lhe adiantou coisa alguma. Apesar de tudo que Jesus havia falado sobre dinheiro, Judas continuou sendo ladrão e roubando do caixa dos discípulos. Apesar de todas as advertências de Jesus sobre incredulidade, Judas persistiu na sua rejeição. Jesus chegou a lavar os pés de Judas. No entanto, o seu coração continuou endurecido e não se quebrantou. Jesus já havia falado de um traidor no capítulo 6, verso 70, mas os discípulos não deram atenção às suas palavras. Nessa passagem, quando fala claramente sobre o assunto, enquanto estão ao redor da mesa, os discípulos ficaram perplexos. Pedro faz um sinal para João, o discípulo que estava mais próximo de Jesus à mesa, e pediu para que descobrisse quem era o traidor. Sem dúvida, nem todos os presentes ouviram a resposta de Jesus, de quem podia ser o traidor. Quando Jesus entregou o pão a Judas, os outros discípulos entenderam que se tratava de uma demonstração de afeto, de amor e de consideração. Aliás, Judas estava sentado num lugar de honra, de modo que o gesto de Jesus foi interpretado nesse contexto, nesse sentido. O mestre estava honrando Judas de maneira especial. João ficou atônito com essa revelação. Mas antes que pudesse dizer ou fazer alguma coisa, Jesus já havia mandado Judas prosseguir com seu plano. Vamos ver no verso 26, o texto vai dizer que em seguida Satanás entrou nele. Qualquer um que agisse como Judas deveria estar sob estado de influência satânica. Satanás entrou em Judas nesse momento, mas Satanás já tinha colocado o seu trono no coração do traidor. Satanás pode ter entrado agora no coração de Judas, mas já estava no seu coração, no coração de Judas, o trono diabólico. Apesar de Satanás ter entrado em Judas, era Jesus quem estava no controle. Jesus viveu de acordo com o cronograma que o Pai havia determinado para ele, e seu desejo era cumprir o que estava escrito na sua palavra. No versículo 28, versículo 29, os discípulos, eles concluíram que Jesus havia enviado Judas para uma missão especial. Eles não entenderam, visto que Judas era o tesoureiro. No versículo 30, aqui, vamos ler comigo. No versículo 30, assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Vamos notar aqui, a frase curta que João usa, e era noite. Essa frase ela tem um tremendo impacto quando se considera que a luz e trevas são imagens espiritualmente importantes em seu evangelho. Jesus é a luz do mundo, mas Judas rejeitou Jesus e saiu na escuridão. E para Judas ainda era noite. Os que fazem o mal odeiam a luz. João aqui, nessa frase curta, ele vê um significado simbólico no fato de que era noite quando Judas partiu. Havia escuridão na alma de Judas. Isso era o que o João tinha em mente quando escreveu. Esse ato simbólico de que a alma de Judas estava em densas trevas quando saiu para trair o Salvador, para trair o Deus Filho, o nosso Senhor. No instante em que Judas saiu, o ambiente espareceu
e Jesus começou a instruir os discípulos e prepará-los para a crucificação e para a sua volta ao céu. Foi depois de Judas ter saído, de ter se retirado, que Jesus instituiu a ceia do Senhor, algo do qual tal traidor incrédulo não poderia participar. Judas saiu na noite, controlado por Satanás, o príncipe das trevas, mas Jesus ainda estava na luz, compartilhando o amor e a verdade com seus discípulos amados. O próximo tema da passagem é a glória de Deus. Vamos ver isso no verso 31 ao 35. Do ponto de vista humano, a morte de Cristo ela seria um ato infame de sofrimento e humilhação, indescritíveis, mas no ponto de vista divino, seria a revelação da glória de Deus. O versículo 31 e 32, para Jesus, o que significa glorificar o Pai? Vamos ler aqui o verso 31 e 32. Quando Jesus saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. O que significa glorificar o Pai? Em sua oração, no capítulo 17, no versículo 4, Jesus fala: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Esse é o modo que podemos glorificar a Deus, realizando de forma fiel o seu trabalho que Ele nos chamou a fazer. No caso de Jesus, a vontade do Pai era que o Filho morresse pelos pecadores, ressuscitasse dentre os mortos e subisse ao céu. O Filho glorificou o Pai e o Pai glorificou o seu Filho. Jesus vê a sua morte como um momento de sua glória. No verso 33, Jesus havia dito aos judeus, em 2 ocasiões, que procurariam por ele, que não o achariam e nem poderiam seguir. Para os judeus incrédulos, informou que seriam incapazes de encontrá-lo, mas não fez essa mesma declaração aos seus discípulos. Um dia, os discípulos que haviam crido nele seriam levados para junto dele. A gente vai ver isso semana que vem. O pastor Leon estará pregando, capítulo 14, do verso 1 ao 3. E também, depois que levado junto a ele, eles também veriam depois a sua ressurreição. Mas durante o seu sofrimento e a morte, era importante que eles não tentassem segui-lo. Os discípulos não poderiam seguir Cristo até a cruz, onde ele faria a expiação pelo pecado. No verso 34 ao 35, a responsabilidade dos discípulos era amar uns aos outros como Cristo os amou. Vamos ler ali juntamente comigo. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Certamente, eles precisariam desse amor mútuo nas próximas horas, quando seriam privados de seu mestre e quando Pedro, seu valente porta-voz, ele falharia com Jesus. Todos eles falhariam com o Senhor. Na verdade, todos eles falhariam. E a única coisa que os manteriam unidos seria o seu amor por Cristo e uns pelos outros. No texto original, o termo amor é usado 12 vezes em João, do capítulo 1 ao capítulo 12. Enquanto em João, do capítulo 13 ao 21, aparece 44 vezes. É uma palavra-chave na mensagem de despedida que Cristo transmitiu aos seus discípulos, bem como a tônica de sua oração sacerdotal. A morte de Cristo na cruz daria novo poder e significado ao amor. Com a vinda do Espírito Santo, o amor teria novo poder na vida dos discípulos. Esse capítulo, o capítulo 13, ele começa e termina com o amor. Ele inicia com o amor de Jesus pelos seus e o amor dos discípulos uns pelos outros. O amor é a nova prova irrefutável de que pertencemos a Jesus Cristo. De que modo manifestamos esse amor? Seguindo o exemplo de Jesus, entregando a vida pelos nossos irmãos. E a melhor maneira de começar é lavando os pés uns dos outros.
em serviço sacrificial. Meus irmãos, tu quer saber como você tem manifestado o seu amor, esse amor de Cristo? Sonde seu coração o quanto você tem servido os seus irmãos, o quanto você tem servido a igreja do Senhor. Quero encerrar com as 3 perguntas que nós temos feito em cada capítulo: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Quem é Jesus no capítulo 13? Jesus é o Senhor e mestre humilde, aquele que assume o papel de servo, aquele que assume o papel de escravo e lava os pés dos apóstolos, mostrando até onde ia o seu amor por eles. Jesus é o Senhor amoroso que ama os seus e que lhes ordena que amem uns aos outros como ele os amou. Jesus, no capítulo 13, ele é aquele que recebeu todo o poder de Deus e que nos amou até o fim. O que é fé no capítulo 13? Fé é aplicar o que aprendemos com Jesus a respeito de humildade, em amor, em nosso relacionamento com o Senhor e com todos os que fazem parte de nossa vida. Fé é perguntar ao Senhor e àqueles com quem com quem nos relacionamos: como posso servi-lo? Fé é perguntar a nós mesmos se somos a comunidade de amor que o Senhor da igreja quer que sejamos e depois lutar pela fé para segui-lo, o exemplo de Jesus. Fé é fazer a pergunta: será que entre nós existe tanta evidência de amor como havia na primeira geração de crentes? Se não havia evidência suficiente, então a fé fará o que for preciso para produzir essa evidência. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. O que é vida? No capítulo 13, vida é o que experimentamos quando somos amados incondicionalmente, da mesma forma que Cristo amou os seus apóstolos. Vida é tudo que vivemos quando amamos e somos amados com o amor de Cristo. Vida é o amor fraternal entre os irmãos. O amor que não suspeita mal. O amor sacrificial. O amor que se entrega. Meus irmãos, quero te convidar a orar nessa manhã. Quero te convidar a sondar o teu coração nessa manhã. Será que nós, como filhos de Deus, será que nós, como igreja do Senhor, nós temos refletido essa característica dos servos de Cristo? Será que nós temos realmente amado uns aos outros? Quero convidar a sondar o teu coração. E, como disse esse meu amigo Michael, servir não é um fardo. Servir não é um peso. Entenda isso. Servir não é um peso. Servir, além de um dever, deve ser algo prazeroso. Vamos orar? Logo após, o grupo estará cantando e dando continuidade ao culto do Senhor. Deus, Pai, Filho, Deus Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, que o Senhor nos ama,
um amor eterno, um amor perfeito, um amor que o Senhor levou até as últimas consequências, Senhor. Ah, Senhor, nós te damos louvores, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, que cometemos contra os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, a nossa falta de disposição, Senhor, para servir, Pai. Perdoa, Senhor, quando pensamos sermos melhores uns que os outros. Nos perdoa, Senhor, quando achamos desculpas, Senhor, para fazer a Tua vontade. Perdoa, Senhor, quando achamos desculpas, Senhor, achamos difícil ou temos má vontade, Senhor, em ajudar os nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Pois estamos longe, Senhor. Estamos longe, Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Perdoa-nos, Senhor. Que possa haver um verdadeiro amor entre nós, Senhor. Que possa, Senhor, haver um verdadeiro amor entre a igreja do Senhor. Que possa haver um amor sincero entre nós, Senhor. Ah, Senhor. Que possamos refletir esse amor, Senhor. Que possamos refletir esse amor, o qual o Senhor nos ordena, no qual o Senhor nos ensinou, no qual o Senhor nos deu exemplo, Pai. Que possamos, Senhor, seguir o Teu exemplo, Senhor, de servo, Pai. O servo sofredor. Ah, Senhor. Nós Te rogamos, Senhor. Sonda os nossos corações e que Teu Espírito Santo, Pai, continue a nos lavar e nos purificar, Senhor, de toda impureza e de todo pecado. Que o Teu Espírito Santo, Deus Espírito Santo, venha nos purificar, Pai, lavar, Senhor, os nossos pés, Senhor, dessa caminhada, Senhor, dessa sujeira, Pai, que o pecado comete em nós, Pai. Ah, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Fortaleça a nossa fé e o nosso coração, para a glória de Jesus. Amém.